Olá, para darmos início à exposição doutrinária, vamos fazer uma prece. Deus, de infinita bondade, de infinita misericórdia, pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a todos nós neste momento. Que assim seja, graças a Deus. O tema que eu escolhi é Não julgueis para não ser julgados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, para dar início à nossa reflexão, eu vou ler o item 11 e 12. Item 11. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Item 12. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio. E lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés na lei mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo, um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vá e não peques mais. João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Então, nesta passagem evangélica, os escribas e os fariseus, eles eram os entendidos das leis de Moisés. E sempre estavam olhando as atitudes, as pregações de Jesus, para que Jesus, em algum momento, caísse em contradição contra as leis de Moisés, para que assim eles pudessem acusá-lo e prendê-lo. Mas, sabiamente, Jesus, nesta passagem, diz, para eles: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece nesse momento? Todos aqueles que estão com as pedras na mão deixam as pedras e começam a sair os mais velhos primeiro. Os mais velhos porque têm mais vivência, têm mais tempo de vida e também mais tempo para cometer o adultério ou algum tipo de pecado. E quando Jesus se vê sozinho com a mulher, o que Jesus diz? Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vá e não peques mais. Jesus conhecia as almas humanas, as almas sofredoras. E nesta passagem, Jesus dá uma nova oportunidade para essa mulher adúltera. Mas ele é claro e diz a ela: vá e não peques mais. Vá, mude a sua atitude. Não vai cometer o mesmo erro novamente. É esta a recomendação de Jesus. Jesus não absolve o pecado que a mulher cometeu.
mas apenas diz a ela, né? Não cometa mais o mesmo erro. Mude a sua conduta. Porque o que é um pecado? O pecado é uma violação de um preceito religioso, uma desobediência a qualquer norma ou preceito, é uma falta, é um erro. Então é isso que a mulher tinha cometido. Um erro. Na época, os seus discípulos estavam ali junto com Jesus. E muitas vezes eles não entendiam as atitudes de Jesus no momento. Somos igual a nós. Nós também muitas vezes temos dificuldades em entender uma passagem evangélica. E assim aconteceu com João. João foi questionar a Jesus. Mas, mestre, a lei manda que apedreje essas tais. E Jesus amorosamente começa a explicar para João o porquê da atitude. Isso é contado lá no livro Boa Nova. Tem um capítulo que fala sobre este episódio. O livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu peguei só um trechinho ali do livro para que a gente possa fazer uma reflexão em cima daquilo que Jesus está falando para João. Ele diz assim: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Os sacerdotes da lei, magistrados e filósofos, que prostituíram suas almas, não lhe viu os acusadores. A hipocrisia continua campear enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Então, túmulos caiados aqui quer dizer pessoas com almas podres, pessoas dissimuladas. É nesse sentido do túmulo caiado. Então, se nós refletirmos, né, sobre essa fala aqui de Jesus, Jesus, como eu disse, o médico de almas, ele veio dar o quê? Esperança para aqueles sofredores da época. Os sofredores, aqueles pobres, aqueles mendigos que eram deixados de lado ali da sociedade. Eles não viam uma esperança nas suas vidas. E Jesus veio trazer esse consolo e essa esperança, ensinando que existe uma vida futura, que nós temos possibilidades de mudar a nossa trajetória. Vai depender das nossas escolhas, vai depender da mudança das nossas atitudes. E essa mulher adúltera, ela é tocada por Jesus nesse episódio, porque ela sai dali já com a alma se transformando. Porque no livro Pelos Caminhos de Jesus, pelo espírito de Amélia Rodrigues, fala que essa mulher teve essa transformação moral. Ela foi uma mulher adúltera, mas no momento em que acontece essa passagem evangélica, ela tem uma transformação, ela muda a trajetória do seu caminho, ela volta para o caminho do bem. Ela se dedica a cuidar de leprosos. Então, nós temos o nosso livre arbítrio para escolher aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Então, esse ensinamento, Jesus vem mostrar para os sofredores da época
que existia uma vida futura, que não era só aquela encarnação que eles estavam vivendo. Claro que o entendimento não é tão simples e tão fácil como hoje nós entendemos, que já viemos de outras encarnações, que teremos outras vidas. Mas ali já foi o início desse entendimento. É entender que todos nós somos filhos de Deus, o entendimento que todos nós temos as mesmas oportunidades, que o reino do céu está aberto para todos, velhos, crianças, mulheres, ricos, pobres, não importa a condição social. O que vai importar para adentrar ao reino dos céus é a conquista de virtudes. Enquanto nós não nos transformarmos em homens de bem, homens virtuosos, não conseguiremos adentrar ao reino dos céus. Então, nessa passagem evangélica, Jesus vem ensinar sobre misericórdia, perdão, indulgência, compaixão, todas as virtudes que Jesus já trazia consigo. Ele era uma pessoa misericordiosa. Ele usou dessa misericórdia com esta mulher adúltera. Se nós entendermos a lei de ação e reação e observarmos nesta passagem evangélica, existe ali uma lei de ação e reação atuando. Por quê? Qual é a causa? É a escolha da mulher, né? A escolha lá do adultério. Qual que é o efeito? É o apedrejamento. Então, sempre as nossas escolhas, sempre terá uma reação. O que nós escolhemos para nós sempre tem uma reação. A semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Para entendermos melhor, né, como é que atua a lei de causa e efeito nas nossas vidas. Então, nessa vida atual, quando eu sou jovem, eu como muito açúcar, eu como muita gordura. O que vai acontecer lá na terceira idade? Poderá acontecer que tenho uma diabetes, tenho uma pressão alta, sofro do coração. São consequências que a semeadura ela é livre. O que eu semeei lá? Comer aquilo que me dava prazer, satisfação. Mas qual que é a colheita? É as doenças que irão aparecer na nossa vida. Então, a lei de causa e efeito atuando na encarnação atual, nesta vida de agora. Então, para entendermos melhor como é que acontece essa lei de causa e efeito e que nós podemos pagar os nossos erros do passado através do amor, eu trouxe para a nossa reflexão duas histórias. Uma está lá no livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, e psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, que é a história O Merecimento, de Saturnino Pereira. Então, Saturnino Pereira, na encarnação atual, é um homem bom, bondoso, caridoso, amoroso, preocupado com o seu próximo. Ele trabalha em uma indústria que mexe com o maquinário pesado. E no dia de trabalho, ele perde o seu polegar. Saturnino, claro, fica triste, não entende o porquê que ele
aconteceu aquele acidente com ele, e os seus amigos também que estão ao seu redor não entendem por que Saturnino teria que passar por aquela expiação. Então, Saturnino à noite vai ao centro espírita, onde ele trabalha, e numa sessão mediúnica, os espíritos esclarecem para ele que numa vida passada ele foi perverso, ele triturou o braço do seu escravo e ele pediu para que numa outra encarnação ele viesse e perdesse também o seu braço, que ele sofresse aquilo que fez o seu escravo sofrer. Mas como Saturnino era uma alma boa, ele apenas perdeu o seu polegar. Então nós podemos pagar os nossos erros de vidas passadas através do amor, através da misericórdia divina. A outra história está no livro Os Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nessa história nós temos 3 personagens, Segismundo, Adelino e Raquel. Numa encarnação passada, os 3 conviveram juntos. Só que Raquel casa-se com Adelino e Sigismundo tem uma paixão obsessiva por Raquel. Então ele planeja o assassinato de Adelino para que assim ele fique com Raquel. Mas Raquel, sabendo do acontecido, ela não quer ficar com Sigismundo. Ela entra numa perturbação, ela cai na prostituição e nas drogas. E desgostosa da sua vida, ela comete o suicídio. Por sua vez, Segismundo, constatando que aquilo que ele fez não deu certo, também desgostoso, comete o suicídio. Os 3 desencarnam, na espiritualidade eles se encontram. Claro que não é uma coisa de imediato, é uma coisa demorada, mas eles se encontram na espiritualidade. Há o perdão, o arrependimento, e assim os 3 fazem um projeto reencarnatório para uma próxima encarnação, para que eles venham juntos novamente. Raquel casa-se com Adelino e o filho será Sigismundo. Então, é pagar os nossos débitos através do amor. É isso que está acontecendo nessa história com esses 3 personagens. É o que aconteceu com a história de Saturnino. A misericórdia de Deus, ela é bondosa e faz com que reajustes aconteçam de várias maneiras. Nós não entendemos os mecanismos, mas é fato que quando nós transgredimos uma lei de Deus, nós temos que nos reajustar com esta lei. Lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que eu escolho sempre terá uma consequência. Eu tenho o meu livre arbítrio para escolher que caminho eu quero seguir. O caminho do bem, o caminho em que Jesus nos deixou, nos ensinou. A escolha é de cada um. Cada um terá que dar conta daquilo que está fazendo. Tanto nessa encarnação como em outra. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque hoje eu sou a Kemi, herdando tudo aquilo que eu já fui em vidas passadas, que me traz para essa encarnação atual. E nessa encarnação atual, eu posso escolher. Eu vou seguir o caminho do bem,
procurando adquirir virtudes, melhorando, sendo caridosa, sendo bondosa, buscando a melhora a cada dia? Isso é uma escolha. Cada um escolhe. Mas temos sempre que lembrar que uma escolha sempre tem uma consequência. Então, se nós queremos um dia adentrar ao reino dos céus, precisamos adquirir as virtudes necessárias para adentrar ao reino dos céus. Eu preciso adquirir o perdão, a indulgência, a misericórdia. Isso acontece no nosso dia a dia. Se nós estamos casados com alguém, temos filhos, é nesse círculo familiar em que nós vamos conseguir colocar em prática o Evangelho de Jesus para conseguir adquirir as virtudes necessárias. Perdoar, amar, nós estamos juntos para amar uns aos outros. Nós fizemos um projeto reencarnatório também. Só que quando nós encarnamos, nós temos o véu do esquecimento. Esquecemos aquilo que planejamos. Mas o que nós sabemos é que nós temos que nos reajustar uns com os outros. Isso é fato. Nem sempre é fácil, mas nós temos que ter essa consciência, trabalhar dentro de nós essa necessidade de adquirir virtudes, para que numa próxima encarnação eu venha melhor do que nesta atual. Para que eu não julgue as pessoas, para que eu julgue a mim mesmo. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar está ao meu alcance. Eu consigo fazer. Mas o que o outro precisa melhorar, eu não posso fazer pelo outro. Então, cada um segundo as suas obras. Então, espero que tenha dado para refletir um pouco sobre esse tema. Não julgueis para não ser de julgados. Refletir sobre a passagem da mulher adúltera, para que assim nós possamos ficar fortalecidos e continuar a nossa caminhada, continuar o nosso processo evolutivo. Então, para encerrar a exposição doutrinária, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus sempre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um estudo. Agradecendo pela sustentação recebida por Deus, por Jesus, que nos ampara sempre, de todo o seu coração, de todo o seu amor. Que assim seja, graças a Deus.